Você tem procurado pela sabedoria nas suas orações? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos lendo aqui o livro de Eclesiástico e é interessante como ele nos traz essa dimensão da sabedoria, do conhecimento de Deus. Por isso, cada detalhe vai nos dando e fornecendo assim esse material para que a gente possa se aprofundar. Hoje eu quero pegar com vocês o capítulo 51, do versículo 17 ao 27. Diz assim: Quero dar-vos graças e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do santuário, eu suplicava por ela, até ao fim vou procurá-la. Ela floresceu como uva temporã. Meu coração nela colocou sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto e desde a juventude segui as suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi. E encontrei para mim abundante instrução e por meio dela fiz grandes progressos. Por isso glorifico a quem me dá a sabedoria, porque resolvi pô-la em prática e procurei o bem e não serei confundido. A minha alma aprendeu com ela a ser valente e na prática da lei procurei ser cuidadoso. Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi por tê-la ignorado. Para ela orientei a minha alma e na minha purificação a encontrei. Forte nessas expressões. Mas o que ele está dizendo aqui? Que procurou a sabedoria na oração, no relacionamento com Deus. E é interessante porque muitas vezes a gente vai diante do sacrário, diante aqui da presença do Senhor e nós procuramos uma sabedoria. E quantas vezes eu sou confrontado com a sabedoria que de repente vai vindo como intuição dentro do coração, nos pensamentos, e você vai percebendo que aquela sabedoria da lei, aquela sabedoria justamente que conduz a algo mais profundo vem entrando, vem se aprofundando e ela te confronta e ela te pede sempre um passo a mais. Então a gente vem e diante da presença do Senhor, na oração, ou até mesmo lá no teu quarto, nós procuramos esta sabedoria. Qual que é a grande questão? É que muitas vezes na nossa oração a gente já vai com a nossa sabedoria. Em que sentido? Às vezes a gente quer até falar para Jesus o que ele deve fazer. Faça isso, vá por aqui, Senhor, resolva isso desta forma. Então você percebe que nós, homem psíquico, começamos então a dar a direção para Deus, para onde nós queremos que Ele possa ir. Muitas vezes parece que a sabedoria é nossa e que nós somos portadores da sabedoria e nós precisamos justamente direcionar a Deus, quando é justamente o contrário. Por isso Ele vai dizer aqui uma expressão muito forte. Ele vai dizer que resolveu praticá-la. E para isso o que Ele fez? Inclinei um pouco o ouvido e acolhi. Ou seja, eu inclinei, eu coloquei-me abaixo, eu desci, porque, meu Deus, quantas vezes nós vamos e nos colocamos de páreo a páreo com o Senhor, ou como eu disse, damos as instruções, mas comece a ouvi-lo, comece a pensar. Quantas vezes sentado aqui, nesses dias, Deus me falava dessa sabedoria humana e da sabedoria do Espírito. E me vinha muito forte, por exemplo, a palavra de Gálatas, tendo começado no Espírito, terminastes na carne. E é interessante essa expressão de Gálatas, ou seja, às vezes a gente começa as coisas ouvindo a Deus, percebendo os movimentos de Deus, olhando para Deus, mas daqui a pouco a gente quer raciocinar segundo os critérios humanos. E começamos aí, muito mais uma psicologia do que uma vida espiritual. Muito mais um raciocínio dos homens de letras do que dos homens justamente profetas, pastores e aqueles que justamente foram sinais de Deus para a humanidade. Então nós percebemos que ao confrontar-se ali, diante de alguns problemas, algumas coisas para resolver, de repente Deus dá uma palavra. E essa palavra começa a orientar.
E aí preciso voltar nessa palavra, essa palavra começa a ser luz. E aí eu vou discernindo os passos, não conforme o meu homem psíquico, mas conforme a palavra. E isso é um diferencial. E eu quero também acreditar que você é chamado a se tornar um homem espiritual, um homem cujos critérios, por primeiro, são a lei de Deus. E aí, ao fazer isso, você recebe, então, uma sabedoria. E ela foi abundante, Por que isso? Porque quando Deus acha uma alma que quer viver essa experiência, eu te digo, Ele é abundante. Por quê? Porque é difícil encontrar uma alma que queira isso. Pode ser que Deus está te colocando isso agora, te dizendo, está tocando o teu coração para que você seja esta alma, que é tão difícil de encontrar. Não é uma alma espiritualista, que tudo é sobrenatural, então esse sobrenatural, tudo, não, no sentido de raciocínio segundo a palavra, segundo os critérios de Deus, né? Não é alguém que só vive alienado e não tem uma vida concreta, não é espiritualismo, não é isso. Um homem espiritual, um homem concreto, um homem de vida, um homem que você percebe que ele está enraizado no amor, em atos concretos do amor, não só de palavras, mas homens também de gestos. Mas para isso, muitas vezes foge uma lógica humana. Os caminhos humanos, às vezes, não sabe como encaixar ele, não sabe como discernir, né? O Merton tem uma expressão muito boa, né? O Thomas Merton, ele diz assim, que você, o santo, você não sabe como encaixá-lo. Ele não cabe em nenhum lugar, né? Você não sabe se ele está obstinado por um desejo, por um sonho, né? Ou se ele está coberto de orgulho naquele sonho, ou realmente se é Deus que está movendo aquela pessoa. Você não sabe, porque você não consegue enquadrar, porque parece que é aqui, não, parece que é cá, não, parece que agora é, não. Por quê? Porque ao mesmo tempo é um homem extremamente abandonado em Deus e um homem extremamente concreto, um homem que olha para Deus, mas ao mesmo tempo sabe e passa pela experiência concreta da vida e do sofrimento humano. E isso você pode olhar na vida de todos os santos. Todos os santos foram assim e não sabiam, as pessoas da sua época não sabiam muito bem encaixar, encontravam então admiradores e aqueles que os desprezavam, porque faz parte o homem espiritual. Percebam isso, a sabedoria vem através da oração, do relacionamento com Deus. Se ela vier de outras formas, né, pode ser por ver e observar a vida de alguém, pode ser por ler a história dos santos, sim, pode vir por aí, mas isso tem que se transformar em uma oração, em relacionamento com Deus. Então preste atenção um pouquinho sobre isso e perceba aonde você tem buscado a sabedoria. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.